sejam bem-vindos ao meu canal. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que dê um like, para que essa palavra alcance muitas vidas, que muitas vidas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Vou fazer uma oração antes de começar essa palavra. Meu Deus e meu Pai, eu venho diante da Tua presença agora, Pai. Te agradecer por mais um dia, meu Deus, que eu estou aqui, meu Pai, firme e forte na Tua presença. Te agradecer pelo livramento, Senhor. Os livramentos que o Senhor tem me dado, pelas bênçãos, pelas vitórias. Meu Deus, eu quero Te louvar porque Tu és digno de toda a glória, de todo louvor, meu Pai, de toda adoração. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor se faça presente aqui, Pai, nessa tarde, através de mim, Pai. Que o Senhor me use para falar com essa pessoa, que o Senhor traga a resposta no coração dessa pessoa, Pai, que vai ouvir essa palavra. Sim, meu Deus, que essa palavra traga resultado, traga fruto, meu Deus. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Então a palavra de hoje, está no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 7, que diz: E lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem a ponto de acontecer? Então vamos parar por enquanto para entender. No versículo anterior, que é o versículo 5 e 6, fala que Jesus estava ali próximo ao templo. E Jesus tinha dito para os discípulos que chegaria um dia que aquele templo seria derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubado, destruído. Jesus estava falando a respeito da volta dele. Aí os discípulos perguntaram: Mestre, quando é que isso vai acontecer? Os discípulos queriam que Jesus mostrasse qual era o sinal que isso ia acontecer, quando isso estivesse perto de acontecer. Aí no versículo 8 fala: E ele então disse: Vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e também o tempo está próximo, mas não vades atrás deles. Então Jesus disse que um dos primeiros sinais seria que apareceria falsos cristos, dizendo ser ele, e ele estava dizendo para os discípulos que não era para deixar ser enganado por eles. E nós sabemos que já houve falsos cristos, ou não é? Houve falsos cristos, pessoas dizendo ser Jesus. Então esse sinal já se cumpriu. Aí ele continua dizendo no 9: E quando ouvires de guerra e de sedições, não vos alarmeis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será imediatamente. Então ele está falando aqui, quando vocês ouvirem falar de guerra, vocês não fiquem assustados, porque ainda não é o fim. E nós sabemos e nós já ouvimos falar de guerra, é ou não é? O próprio livro, os livros de história, fala de guerras, e hoje está acontecendo uma guerra atualmente. Uma guerra e muitas pessoas não estão entendendo, Mas nós sabemos que é o sinal de que Jesus está próximo. E Jesus, ele prescreveu isso. Jesus deixou os discípulos alerta a respeito disso. Ele falou que isso ia acontecer. Por que que isso acontece? É porque Jesus queria? É claro que não. Isso acontece por causa da maldade do homem. Jesus sabia que o homem a cada dia se tornaria mal, porque Jesus mesmo disse que por causa do pecado, o amor de muitos se esfriariam. Então, por causa da ganância, do poder, a Rússia, ela quer dominar a Ucrânia, isso tudo por causa de poder, porque quer estar num patamar acima, não querem ser amigos. E sempre foi assim, Sempre quando houve guerra, porque um queria dominar o outro. Então, por isso que acontece isso, e Jesus já sabia que isso ia acontecer. Mas ele disse que não é para ficar alarmado. Jesus vai vir entrar em pânico. Não. Isso é só os princípios das dores. Tanto que ele continua dizendo no versículo 10:
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então, Jesus prescreveu que aconteceria o quê? Que haveria uma guerra tão grande que nação ficaria contra nação. Quer dizer, ainda vai vir uma guerra muito grande, e essa guerra é a guerra mundial que está para acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer, porque o anticristo, nós sabemos que ele precisa ser levantado. O anticristo vai ser levantado, e a Bíblia fala que ele vai ser levantado com a mensagem de paz, dizendo que vai trazer a paz, mas é uma paz mentirosa. Não é uma paz verdadeira, é uma paz para enganar as pessoas. E depois, quando ele enganar as pessoas, ele vai o quê? Oprimir as pessoas, oprimir aqueles que não quiseram a Deus e oprimir aqueles que estavam na presença de Deus, mas não tinham compromisso com Deus. E continuando, ele fala no 11: e haverá grandes terremotos em diferentes lugares, fomes e pestilência, e haverá terror e grandes sinais no céu. Nós sabemos que já houve terremotos, né? Já houve fomes e ainda continua tendo em alguns lugares, principalmente lá na África. E ele fala da pestilência, que já aconteceu também, a pestilência em vários países, e agora mundialmente, que é a pandemia que está tendo aí. Qualquer um que é inteligente, né? Que entende da palavra de Deus, vê que isso não é normal, essa pandemia que está tendo aí. Isso é a volta de Jesus, isso é um símbolo da volta de Jesus. O fim está próximo, mas estamos vivendo ainda os princípios das dores. Não é que o fim é agora, hoje, amanhã, entendeu? Vai acontecer ainda muitas coisas, mas Jesus já está dizendo aqui, ó, os sinais de quando ele estivesse perto de vir. Então o momento é hoje da gente se voltar mais para Deus, se converter, para que a gente venha ter a nossa salvação. E ele fala, ó, e haverá terror e grandes sinais do céu. Nós já vimos sinais do céu e haverá mais ainda, né? Terremotos, nós sabemos que já houve terremotos. Então já aconteceu os sinais da volta de Jesus. Já aconteceu e está acontecendo atualmente sinais que mostram a volta de Jesus. Então a hora é agora. A hora é agora da gente buscar a Deus. E ele fala, mas antes de todas essas coisas, no versículo 12, antes de todas essas coisas, os lançarão mão, perseguir-vos-ão e vos entregarão à sinagoga e aos cárceres, e serei levado diante de reis e diante de governadores por causa do meu nome. Ele disse para os discípulos que antes de acontecer todos esses sinais, eles seriam levados a governadores, eles seriam presos. E não aconteceu? Pedro foi preso, né? Os outros discípulos também foram presos, até mesmo o apóstolo Paulo foi também preso. Então os discípulos foram presos, foram mortos. Eles foram levados diante de governadores por causa do evangelho. Então, antes de tudo isso, Jesus disse que eles seriam perseguidos, seriam presos, e aconteceu. Então, tudo aqui, ó, já aconteceu, né? E continuam algumas coisas acontecendo. Então, que nós possamos te voltar para Deus. Que nós possamos ver esses sinais. Esse sinal aí, ó, dessa guerra da Ucrânia com a Rússia contra a Ucrânia, né? Que nós possamos ficar alerta, porque Jesus, ele disse, vigiai e orai, porque não sabeis a hora e nem o dia. Então a gente não sabe a hora e nem o dia. O anticristo pode ser levantado daqui a um mês, né? Ou um ano, a gente não sabe. O que a gente já sabe é que os sinais estão acontecendo, e que a gente precisa estar preparado, acordar. Quem está dormindo, acorda. Se você saiu da presença de Deus, volte. O tempo é agora.
Então se volte para Deus, para que você tenha salvação. Então tá aí a palavra de Deus. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe a todos.